Na virada de 1970 para 1980, a União Soviética via-se na contingência de cortar gastos com guerras e com o fomento de outros países, em que o modelo comunista instalara-se, como Cuba, por exemplo. A guerra travada no Afeganistão, país profundamente influenciado pela estrutura do poder comunista soviético, na década de 70, expôs a União Soviética a uma grande debilidade militar. As forças de resistência islâmica contra a sovietização afegã foram armadas e treinadas pelos Estados Unidos, mas também passaram a receber auxílio militar da China, que havia rompido com a União Soviética e conduziu o exército soviético a sucessivas derrotas. Nesse contexto, a ambiência que houve a nova eleição no Partido Comunista Soviético em 1985, no qual foi eleito o novo líder Mikhail Gorbachev, ficou marcado para promover reformas profundas na estrutura do Estado soviético de modo a garantir a subsistência do regime. Entretanto, tais reformas receberam o nome de perestroika, ou seja, reconstrução, cujo modo da procedência seria o glasnost, e isto é, a transparência, como uma forma de reorganização. Acabaram para dar abertura à implosão do regime comunista. Como diz o historiador Silvio Pons em seu livro Revolução Global, na história do comunismo internacional de 1917 a 1991. Mikhail Gorbachev executou ações para diminuir o auxílio a outros países comunistas, como Cuba, por exemplo, um dos mais afetados, e a retirada de tropas soviéticas das zonas de combate do Afeganistão, abrindo mão assim da hegemonia sobre aquela região. Além disso, Gorbachev também tomou a iniciativa de firmar acordos com os Estados Unidos para a destruição de conjuntos de certo número de ogivas nucleares, pondo fim a uma das principais características da Guerra Fria, a chamada corrida armamentista. Houve ainda também o fatídico episódio ocorrido em 26 de abril de 1986, o acidente com o reator atômico da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que rendeu ao governo de Gorbachev transtornos incalculáveis. Além disso, de revelar ao mundo a obsolência tecnológica soviética, as dificuldades em conter o vazamento nuclear deixaram o continente europeu alarmado, o que gerou a necessidade da ajuda externa do Ocidente para resolver o tal problema. É importante também ressaltar que, ao mesmo tempo que fazia reformas para enfrentar tais problemas, Gorbachev era pressionado por dois setores das esferas de poder da União Soviética: o setor da linha dura, comandado por Valentin Pavlov, o setor considerado liberal e progressista, comandado por Boris Yeltsin. Pavlov então exigia de Gorbachev uma postura geopolítica mais dura e a manutenção do poder centralizado em torno dos burocratas. Por outro lado, Yeltsin defendia a abertura da União Soviética para a influência das democracias ocidentais e da economia de mercado. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev finalmente renunciou, não aguentando a pressão, também ao cargo de presidente, reconhecendo assim o fracasso das suas reformas e o colapso da União Soviética. A partir de então foi formada, entre ex-integrantes da República Soviética, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que implantou o modelo de reapresentação política de acordo com a sua realidade. Finalmente, após sérias resistências políticas, a Rússia e a Bielorrússia e a Ucrânia assinaram em dezembro de 1991 o fim da União Soviética, a criação da Comunidade dos Estados Independentes, integrado a 12 nações da ex-União Soviética. O fim da União Soviética não representou a paz, somado aos problemas decorrentes da transição econômica e política, dos conflitos étnicos e separatistas que foram enfrentados pela Rússia. Em 1991, a região do Cáucaso e a Chechênia declarou a sua independência. Essa situação foi combatida pela Rússia, resultando em violentos confrontos centralizados na capital Grozny. Outros conflitos espalhados pelo país, sem solução definida, marcaram o período também que precedeu a desintegração da União Soviética, resultado então da diversidade étnica religiosa presente aproximadamente de 15% da população russa.